A paz do Senhor, irmão Erivaldo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos os ouvintes, amigos internautas do canal do Pastor Carlos e das redes sociais, bem como a todos os irmãos aqui do nosso Instagram, Pregação de Verdade. É um prazer, uma alegria. Agradecendo já de antemão aí o pastor Carlos pela oportunidade. E se vocês ouvirem alguma coisa, que exatamente nesse momento tem um helicóptero passando aqui, então nos perdoe aí se vazar alguma coisa, pastor. Não tá normal, não tem, tá tranquilo. Maravilha. Pastor, eu permita aqui já iniciar alguma coisa aqui, o senhor nos permite? Com certeza. Nós estamos vivendo aí uma guerra, pastor, um conflito entre Israel e Oriente Médio, no Oriente Médio, melhor dizendo, e isso traz para nós e elucida algumas profecias, principalmente as escatológicas. E nesse primeiro momento, como é que o senhor enxerga esse conflito no Oriente Médio entre os grupos que, a priori, eram os grupos, né? Hamas, Hezbollah, que iniciaram esse conflito. Agora a gente está vendo que por detrás existem nações como o Irã, até mesmo Turquia. Como é que o senhor enxerga essas ações com as profecias escatológicas que a Bíblia nos aponta? Então, meu irmão Erivaldo, né? Eu acompanho toda essa questão do Oriente Médio desde a Primavera Árabe. A Primavera Árabe começou após 2000, né? Final da década de 90 para 2000, que foi aonde todos os imperadores do Oriente Médio começaram a cair. Ali começou uma grande... foi na Tunísia, foi através de Facebook, foi morta uma repórter, o povo foi para a rua, derrubou o imperador da Tunísia e foi do Egito, e assim foi indo. A Primavera Árabe foi o início de uma limpeza do caminho para um possível acordo de paz. Aí Donald Trump, né, ele trouxe para Israel estabilidade. Você sabe que tem um áudio meu que viralizou na internet quando o Donald Trump assumiu a Casa Branca, que eu falo sobre as profecias em torno de Trump, né? O povo até me criticou muito. O pastor Caio Fábio passou isso no canal dele, no Papo de Graça lá, falando sobre cabalismo. Mas existe muito. Na primeira eleição, irmão Erivaldo, de Trump, por exemplo, Donald Trump assumiu o governo americano com o calendário judaico era 5.777. Ele assumiu exatamente a Casa Branca com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. E o número 7 é o número de Deus. Trump é o 45º presidente americano. Aí os profetas, eu tenho uma moeda aqui, que eu ganhei de uma americana que foi em Israel. Essa moeda, ela veio direto de Israel, né? Que ela tem uma ligação com a Casa Branca em torno de Israel. Ela adquiriu essa moeda lá. Por quê? Porque Donald Trump ele é conhecido pela comunidade judaica como o Rei Ciro. Por quê? Ele devolveu, dezembro de 2017, né? Ele estabeleceu Jerusalém como a capital indivisível de Israel e disse a embaixada americana vai para dentro de Jerusalém. Por que é um perigo atacar Israel? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu me recordo que quando ele transferiu, eu sei que o senhor já vai entrar nisso, deu muito o que falar aqui no Brasil, né? Sim. Tem até profecia, né? Não é isso? Mas eu sei que o senhor vai continuar aí, vamos lá. E aí, ele cumpriu. No dia 14 de maio, exatamente, quando Israel completou 70 anos de Estado, né, após a Segunda Guerra Mundial, 14 de maio de 2018, Israel completa 70 anos, e Jared Kushner, genro de Donald Trump, judeu ultra-ortodoxo, casado com a filha de Trump, ele assume a embaixada americana dentro de Jerusalém
e começa o acordo da família abrâmica, que tem a ver com o que está acontecendo agora, é por isso que eu estou falando. E aí ele conseguiu assinar acordos, e um dos acordos mais históricos que foi assinado do acordo da família abrâmica foi com a Arábia Saudita. Algo inédito hoje acontece, que existe voo de Israel para a Arábia Saudita e árabes indo em Israel. E o príncipe herdeiro da Arábia Saudita é uma figura, né, que muitos aí, tudo é teorias, né? Não podemos afirmar. Alguns atribuem ele ao próprio anticristo, porque a mãe dele é judia, né? A mãe dele é judia. E o que acontece agora? Aí, no mês de maio, no mesmo ano, maio foi inaugurado 2018, 2019, Donald Trump devolveu as colinas de Golã para Jerusalém, para Israel. As colinas de Golã, que ela pega o Negueb lá e desce, é onde vem água para Israel, tem toda uma questão da água que desce dali e vai para o Mar Morto. Só que as colinas de Golã tem gás, tem petróleo, só que ali é onde é o cenário de Gog e Magog. As colinas de Golã é da onde vem os países do Mar Báltico, né, que vem China, vem Rússia, vem Turquia, vem Síria, vem Iraque, para a guerra de Gog e Magog, que a minha visão já é no Apocalipse. Olha só a questão. Mas, quando ele devolve, as colinas de Golã ficam a 70 quilômetros de Damasco. Ele protege Israel de Gog e Magog, que já é uma questão muito... Não vamos entrar muito nesse assunto hoje, mas só para o povo entender que o cenário de Gog e Magog ficou pronto ali. Por quê? Primeiro, a embaixada americana está dentro de Jerusalém. Se algum país atacar Jerusalém, está atacando quem? Os Estados Unidos. Olha, já começa por aí. Então, a blindagem, hoje, querendo ou não, de qualquer forma, os Estados Unidos sempre defendeu e sempre vai defender o Estado de Israel. Né? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu sei que a linha do senhor aí, só para esclarecer, o senhor entende escatologicamente, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas o senhor entende que vai acontecer aquela guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38 se dá no início da grande tribulação, no meio ou no final dela? Porque a gente tem duas, não é isso? A Bíblia aponta duas, uma antes, para quem tem uma leitura interpretativa no dispensacionalismo e no pré-tribulacionismo, e você tem a Gog e Magog pós-milênio lá no final do milênio. Para o senhor, essa guerra, ela está no início, que vai se dar a evidência, que vai trazer a evidência do anticristo no início ou depois na grande tribulação? Eu não entendi o senhor falou que entende ela no meio da grande tribulação, é isso? Eu entendo ela no versículo 3 e 4 de Apocalipse 6. Né? O que a gente entende? É uma sequência. Eu interpreto o Apocalipse, irmão Erivaldo, da forma mais clara possível. Então, há uma sequência. Um caos mundial é o que está sendo gerado agora. Após o caos, a necessidade do libertador do caos, que é o anticristo, que é o que está sendo preparado, é que alguém surja para solucionar o problema através dessa nova ordem mundial que está sendo implantada. Aí vem Daniel, capítulo 7, versículo 8, 7 e 8, Daniel fala de 10 pontas, da onde vai surgir a ponta pequena, com olhos como olhos de gente, boca que fala grandiosamente, é o anticristo. Sim. Os 10 chifres estão na cabeça do dragão, Apocalipse 12, e está na cabeça da besta, Apocalipse 13. Os 10 chifres são 10 sistemas de governo, né? Não chega a ser nações, mas eu acredito que é União Europeia, ALCA, são as plataformas que vão se unificar, né? E só que a Bíblia fala que 3 pontas caem. Essas 3 pontas vai gerar guerra contra o sistema do anticristo. Então, o poder de um líder global de totalitarismo mundial, ele dura pouco tempo. Ele surge e ele é quebrado. E é aí que vem a questão
desses países que estão dando ascensão a um totalitarismo quererem marchar contra Israel. Então, só uma observação. Pego dentro dessa interpretação, eu não vejo uma terceira guerra mundial agora, por exemplo, eu não consigo ver ela, como não consigo ver Gog e Magog agora, enquanto a gente está aqui, a Turquia está entrando no BRICS. Aí sim, a Turquia entrando no BRICS, ela forma Gog e Magog. E o cenário de Jerusalém já está pronto, que as colinas, aonde eles vão vir, vai ser pelas colinas de Golã, onde Israel vai exterminar os que vierem à peleja de Gog e Magog. Então, eu acredito que nós teremos uma G que pode interpretar-se como Gog e Magog após a entrada do anticristo, que vai trazer guerras. A morte e o inferno seguia, né? É uma interpretação, eu acredito, que mais clara, né? A gente pode gerar uma confusão em cima disso, mas eu fico no mais claro. E aí vem o Gog e Magog de Apocalipse 20, que muita gente diz que é a mesma, né? Muita gente afirma que é o mesmo. Só que lá mesmo, no Gog e Magog do Apocalipse, você vê... eu dei um estudo sobre o milênio, e existe um texto de Isaías, né, que as armas se trocarão em enxadas, as espadas... Deixa eu achar esse texto aqui. Então, basicamente, o senhor entende aquilo que grande parte dos teólogos, principalmente de matriz pré, entende que deve haver uma guerra ali, mesmo que pequena, contra Israel, para que o anticristo nasça, né? Venha a evidência para todas as nações, para o mundo. Então, basicamente, é isso que o senhor entende, correto? Eu entendo, né? Isaías 2,4, ó, que durante o milênio não haverá mais armamento nuclear, não haverá mais toda esse poder bélico, né? Que todo vai ser aniquilado no Apocalipse, no juízo. E o fim é lá no Armagedon. Então, sim, veja bem, Isaías 2,4 diz, ó, isso aqui é Cristo no reino milenial. Ele julgará entre as nações e representará a muitos povos. E esses converterão suas espadas em enxadões, suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra a nação e nem aprenderão mais a guerrear. Reino milenial. Não haverá cultura de guerra. Haverá uma rebelião contra o reino de Cristo. E o milênio, o Gog e Magog, veja que as mesmas nações que serão exterminadas, a raiz do pecado, né, ficará e elas se voltarão novamente contra o reino de Cristo. Porque Gog e Magog, ele não fala de um extermínio total dessas nações, somente no Apocalipse. Então, quando eles se voltarem novamente contra o Senhor, veja que Apocalipse 20, verso 9, ó. O número do povo que se juntou era o verso 8, como a areia do mar, e o verso 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Aí, veja bem, quem vai exterminar eles é Deus, ó. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Todos vão ser consumidos. Aí, veja, que não haverá bomba, não haverá míssil, não haverá. E se você pegar Ezequiel 38 e 39, você vê que vai levar 7 meses para sepultar. E aqui fala de extermínio pelo próprio Deus. Agora, vamos voltar para essa questão do Oriente Médio, né? Porque entra nessa questão aí, ali das colinas de Golã, e aí começou o acordo de paz. Só que a gente tem um câncer no Oriente Médio, que é o Irã, que é ele que financia os Houthis, o Hamas e o Hezbollah, e está criando arma nuclear, né? Então, o que acontece? O protagonismo do Irã ele é muito forte. E o que está havendo? Todas as ramificações terroristas estão sendo enfraquecidas
E automaticamente o Irã vai ser atacado, né? E aconteceu algo, a gente pode até citar aqui, essa semana que vazou documento de dentro do Pentágono, e por isso que Israel não atacou ainda o Irã. E quem colocou a pessoa, né? Tem o nome da menina lá que vazou informação para o chefe dela. O chefe dela, que recebeu a informação e passou para o Irã, para Israel, para não ser pego de surpresa, foi colocado por Barack Obama, e o pai dele era contra o Estado de Israel, no governo americano. Era uma incógnita em 2008. Olha como o câncer está instaurado em todo lugar. Então, assim, hoje a gente tem que ver e analisar isso tudo, que vai culminar todo esse cenário que a gente está vendo agora, vai culminar num acordo de paz. E esse acordo de paz vai culminar na construção do terceiro templo. O templo está em xeque nessa questão desse acordo de paz. Eu acredito, e já fiz lives com outros católogos também, que já estiveram lá, inclusive, que Israel vai ceder a esse pseudo-Estado palestino, que não existe Estado palestino biblicamente, né? É uma narrativa criada, e eles vão ceder parte para ter a liberdade de construir o terceiro templo. Então, essa é a visão. Essa é a questão. Um ponto que o senhor pontuou aí, duas coisas. Donald Trump. O quanto há uma preocupação, porque eu ouvi especialistas dizendo que o Trump, ele é ferramenta dentro desse processo de cumprimento escatológico. O senhor enxerga isso também? Ele é o cara que vai fazer a coisa acontecer, visto o pacto abraâmico, que a gente sabe que partiu dele não, mas ele concluiu esse pacto. Como é que o senhor enxerga Trump dentro dessa ideia? É aquele negócio, tem gente apontando ele como anticristo, que é óbvio que não tem condições alguma de Donald Trump ser anticristo, mas até que ponto o cristão, vamos dizer assim, o cristão tem que se preocupar com Trump, sendo ou não a ferramenta, o mediador desse cumprimento da profecia escatológica. Como que o senhor vê isso? Eu vejo, assim, a mesma coisa aconteceu quando Ciro, né? Quando você pega a profecia do rei Ciro, né? Você vai ver que Deus chamou Ciro pelo nome 100 anos antes, aproximadamente 100 anos antes de Ciro nascer. E disse, vai libertar meu povo. Então, assim, a gente precisa analisar a profecia. A Bíblia é um livro profético e a Bíblia, ela se cumpre por ser um livro profético. Quem é que Deus usa para cumprir a profecia? São os homens, né? Não é anjo, anjos trabalham, demônios trabalham, mas o ponto de contato do cumprimento profético é os homens. Com certeza, os homens. Então, veja bem, todos hoje, eu digo até o Lula, Vladimir Putin, Xi Jinping, Erdogan, Emmanuel Macron, Trump, Biden, são servos de Deus. E tudo que eles fazem é para obedecer o que está escrito no Apocalipse. É o capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse. Se muitos pastores e pregadores entendessem, né? Por quê? Porque, por exemplo, quem me acompanha nos meus canais, a gente tem os haters, né? Eles entram com força. Isso aí é um pregador. Todo lugar tem, né, pastor? Pregador de jornal, fica pegando notícia. Mas olha o que diz lá, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, veja, qual é o propósito do Apocalipse? É revelar as coisas que ainda não aconteceram. Essa é a questão do Apocalipse. Então, veja bem, nunca foi errado eu pegar as coisas que estão acontecendo e ligar para a profecia. E a forma mais tranquila de eu olhar para o mundo e entender o mundo hoje é eu pegar e ver o mundo através do Apocalipse.
e você vai ver o Apocalipse em tudo. E nunca foi teoria, é uma realidade. Está emergindo diante de nós o império do anticristo. Israel está se preparando, né? E existe uma incógnita, irmão Erivaldo, em Israel, que é a novilha vermelha, né? A novilha vermelha, ela tem até ano que vem para ser sacrificada. Ela está lá. Pouca gente sabe o que é isso, pastor. Pouca. Eu diria para o senhor que pastores não fazem ideia do que seja isso. Que é a questão, né? A novilha vermelha, assim, um resumo bem simples, que está lá em Israel. Hoje tem 6 novilhas vermelhas em Israel. A gente vê Números 19, né? A cinza da novilha vermelha, ela era para a purificação do tabernáculo como do templo. E era para a purificação do pecado do povo. Então, todo pecado, por exemplo, a mulher passava pelo período menstrual, ela se tornava imunda. Se a pessoa tocasse, se o marido tocasse na mulher no período menstrual, ele se tornava imundo, não podia tocar nada que era contra a vida, se tornava imundo. Então, por exemplo, o sêmen do homem lançado em terra, imundo. O sêmen tem o propósito de gerar vida. Então, como é que os judeus se purificavam da questão da imundícia? Através das cinzas da novilha vermelha, que era um processo de purificação. E é muito interessante estudar sobre a questão da novilha vermelha, porque o sacerdote que aspergia, ele se tornava imundo para o povo ser purificado, que é a representação do Calvário, né? Cristo se transformou em maldição para se fazer maldição por nós. E a novilha vermelha que vai ser sacrificada, veja, desde o período bíblico até agora, essa novilha é a 10ª. Então, havia, né, a cinza dessa novilha misturada com água para o ritual de purificação. Só que por que a novilha vermelha, né? Deixa eu até colocar a imagem aqui, ó, para os irmãos. Ela é importante agora, porque essa novilha vai ser sacrificada. Essa novilha vai ser sacrificada. Ela vai ser sacrificada. Outra coisa, por que é vermelho? Porque você tem um monte se você for andar por aí, né? Você vai ver um monte de novilha vermelha. Mas a novilha vermelha bíblica, né? Por exemplo, essa que está aí na imagem que o guia me colocou aqui, não serviria. Ela não pode ter nenhum pelo preto ou branco. Ela é toda ruiva. Se tiver um pelo branco ou um pelo preto, ela não serve. Então, só que ela já está em Israel e dentro do quadro existe o período de abate dela, é 2025. Uou! É 2025. Tá então, quase ali já, hein? Deixa eu pegar aqui no YouTube tem aquela menina que teve lá, ela foi lá no local. A Aline lá, né? A Aline de Israel. Foi lá. É a Aline, né? Se eu não estou errado, pastor? Isso. Então, assim, eu não vou colocar o áudio dela aqui, mas só para os irmãos verem aqui, ó. Ela está no local da novilha. E quando a gente estuda muito sobre essa questão, uma das coisas que mais me chamou a atenção esse ano, olha lá, as novilhas estão atrás dela lá. Ó. Uma das coisas que mais me chamou a atenção esse ano, irmão Erivaldo, é a fala de Javier Milei em Jerusalém. Né? Javier Milei, no seu discurso, que ele é judeu, ele falou: eu verei o templo de Israel erguido nesse lugar. E ele falou isso no Instituto do Santo Templo. Então, assim... Para quem não entende, deixa passar, mas para quem entende é preocupante. Para quem entende, é estarrecedor, eu diria, viu? Nós estamos ao vivo, Luinês, estamos ao vivo. É estarrecedor por quê? Porque todo o cenário é para isso. Então, com o enfraquecimento do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, que são financiados pelo Irã,
abre-se um caminho para a paz, uma falsa paz. Então veja que quando Jacó, Erivaldo, né? Ele voltou para falar com Esaú, ele ficou no val, mas ele mandou presentes para Esaú. E Esaú casou com uma ismaelita. É mais ou menos o que vai acontecer agora. Os judeus vão ceder terra e vão ceder muita coisa para os palestinos, para eles terem um acordo e para voltar o sacrifício no templo. E aí existem várias incógnitas, né? Porque os estudiosos de profecia dizem, mas com o domo da rocha lá, não existe templo. A gente precisa entender isso, né? Eu acredito, para a gente resumir essa questão, o enfraquecimento do Irã, a Arábia Saudita assume o protagonismo do Oriente Médio, vai assumir a Jordânia, que está endividada, que é a responsável pelo local do templo, porque existem 2 templos, onde Maomé foi assunto ao céu e a mesquita de Omar, e o templo de Salomão fica no meio, e vai ser autorizada a construção do templo. E existe imagem já do templo ao lado da mesquita. E aí muita gente diz que isso jamais iria acontecer, né? Mas existe já e uma ideia, né? Uma ideia de que isso possa se tornar uma realidade. Deixa eu pegar, ver se eu acho aqui a maquete. E um templo do lado do outro. Eu acredito que muita gente ainda não tem noção do que está acontecendo, né, pastor? Até porque pela dificuldade, era uma até das perguntas, depois se o senhor quiser responder, essa ausência de ministrações de cunho escatológico, né? A gente tem essa deficiência. E aí, inclusive, eu até ouvi o pastor Carlos, o outro Carlos, dizendo que a gente tem uma certa deficiência com mestres e doutores e expositores da palavra do Senhor. O senhor também acredita que há essa deficiência de escatólogos na igreja brasileira? Porque se a gente for pontuar aqui, a gente põe aqui na palma da mão os que a gente conhece, né, pastor? O senhor também enxerga essa deficiência? Sim, a deficiência ela é absurda. Ela é absurda porque só 5% da igreja estuda e lê a profecia, Apocalipse. Então, imagine, 5% da igreja mundial entende alguma coisa. E aí existem as vertentes escatológicas, né? As vertentes... E é aí que mora o perigo, hein, pastor? É aí que está o perigo, hein? O problema está exatamente aí. Porque existem muitos erros doutrinários. Eu vou dar um exemplo assombroso. Igrejas apostólicas. Eu não sei qual igreja você é. Bleia, né? Ah, então tá. É raiz. Vamos pegar aí movimento apostólico no Brasil. Igrejas gigantescas, que acreditam na interpretação preterista. Eles acreditam que todo o Apocalipse já aconteceu. Sim. E que agora o reino de Deus, né, que através da igreja ele vai se expandir a tal ponto que traga o Messias novamente à Terra. Essa é uma visão preterista, que o Apocalipse ele aconteceu no 1º século e não existe Apocalipse futuro. Só que veja a quantidade de informação que eu passei aqui ligada ao Apocalipse ao versículo 3. Então, ela não tem sustentabilidade, não tem argumentação. Se você for argumentar sobre os acontecimentos, eles ficam assim assombrados. Por quê? Porque a escola apostólica não quer que se pregue sobre juízo, sobre inferno, sobre ira de Deus, sobre Armagedon nos altares. Eu ia até complementar isso aí dizendo exatamente isso. Eu conheço professores de teologia, homens
Eles acreditam que a gente está no milênio. Eles acreditam que a gente está no milênio. Eu falei, gente, que mundo vocês estão? Vocês estão brincando, é lógico, dentro de uma brincadeira. Eu falei, que mundo vocês vivem, gente? Pelo amor de Deus. Mas é o que o senhor está falando mesmo. Aqui o irmão Saulo está comentando, não dá faturamento, é isso mesmo, porque assim, vai assustar o povo, vai amedrontar o povo, né? Então, exatamente. Assim, é algo assim. E aí vamos para os pregadores. Então, assim, quando a gente entra no âmbito pregação, e eu falo como pregador, o pregador quer manter a porta aberta. É verdade. E para ele manter a porta aberta, ele vai querer agradar o povo, porque é o povo que convida, e pouco o altar, né? Apesar que o altar também não quer que mexa. Então, para manter a porta aberta, ele vai jogar a política da boa vizinhança. Vai agradar o altar e vai agradar o povo. E não vai agradar a Deus. Esse que é o problema. Então, é melhor falar o que o povo quer ouvir, né? Melhor falar o que o povo quer ouvir, do que você se comprometer com algo que vai trazer luz e arrancar o povo da escuridão. Porque um crente desperto, um crente acordado, um crente com azeite em reserva, ele incomoda o sistema religioso hoje. É o que eu ia falar agora, pastor. Desculpa, eu sei que é aquele negócio, a gente vai falando e vai abrindo as ideias e a gente vai falando, senão acaba esquecendo. Mas o senhor entrou num ponto importante dessa deficiência que os preleitores têm dentro desse contexto, por isso que eu falo deficiência, de deixarem a porta aberta. Mas aí entra aquilo que Paulo fala para Timóteo, o senhor que é muito mais qualificado que eu, pode me corrigir se eu estiver errado, que nós, nos últimos tempos, homens seriam amantes de si mesmo, avarentos, buscando coisas para si. Então, isso está erradicando dentro da igreja brasileira, pastor? Isso também faz parte, é uma vertente dentro da coluna profética que está acontecendo e que vai se estender? O senhor vê isso também acontecendo? Sim, eu vejo assim, infelizmente, né? A gente está num momento, a gente chegou no triste momento. Qual é o triste momento que a gente chegou? Que nós estamos tendo que evangelizar crentes. A gente está nesse naipe. Que tem muito crente que não sabe onde vai passar a eternidade, né? Então, assim, é melhor você não tocar em determinados assuntos, porque o medo dos pastores não é perder gente. Que se fosse perder gente, era uma coisa. Eles estão com medo de perder o dízimo de certas pessoas que sustentam o seu sistema, né? Então, quando você olha para o hoje, né? E não é ser saudosista, mas a gente vê igrejas tanto reformadas como igrejas pentecostais, a gente vê um culto ao templo. Pastor, perdão. Pode falar. O senhor tocou num ponto aqui, não para atrapalhar. A teologia reformada está atrapalhando a igreja brasileira, pastor? A teologia. Por favor, hein, gente? Vocês que estão aí me ouvindo, eu disse a teologia. Eu não disse os teólogos e nem a igreja reformada. A teologia reformada está matando a igreja brasileira, pastor? Como é que o senhor vê isso? A gente vê eu acredito assim, né? Dentro do âmbito teológico, né? Quem gosta de estudar, né? Para você se titular um teólogo, o camarada tem que ter muita bala na agulha, né? E existe, né, as ramificações e as doutrinas que, em vez de aquecer a pessoa, torna a pessoa cética e vazia. Hoje, a teologia, e aí eu falo do âmbito geral, não só a reformada, né? Ela está esfriando e humanizando o evangelho. E isso quem me falou foi o diretor de uma faculdade no interior de São Paulo, que até ele quer que eu vá lá e ensine em todas as classes, porque ele falou, o humanismo entrou.
Tiraram Deus do trono e o homem é o centro. Então, veja, dentro das faculdades teológicas. Então, e aí pega todas, né? Por exemplo, quando você pega a questão da teologia reformada, né? Que muita gente pega naquela lá, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso abriu uma ramificação para outra teologia, que é o evangelho da cruz, que é algo que eu tenho debatido esses dias. A cruz já salvou todo mundo, não existe mais juízo. Por mais que o reformado creia no inferno, creia, né, na salvação, creia na regeneração, creia, mas se abre um leque para a teologia inclusiva. E você vê, René Kivitz, que é um Godry. Eu ia entrar nisso aí. Eles eram o quê? Batista, reformado. Olha para onde eles foram, né? O Godry, ele teve, o Ricardo, né, Godry, teve na África. É Goldin, não é? É, Goldin, teve na África, vê aí se está certinho o nome dele. Teve na África, viu uma criança lá e tal, ele entrou numa crise sobre Deus. Pega Caio Fábio, presbiteriano, reformado. Você está entendendo? Aí você pega o próprio, hoje, né, que é uma das vozes mais atuantes aí, o René Kivitz. Se você pegar sermões de Caio Fábio de 90 para baixo, sensacional. De 90, o Ricardo acreditava no arrebatamento. Sensacional. Você pega Caio Fábio e você vê no que eles se transformaram. E você vê o que levou a teologia. Só que eles criaram, da ramificação de uma vez salvo, salvo para sempre, se abriu um precedente assombroso. É assombroso. Eu vi uma mensagem, por exemplo, do próprio René Kivitz, né? Imagine você como um pai, o raciocínio humanista dessa teologia inclusiva, se a pessoa ela não tiver conhecimento, se ela não tiver firmado na rocha, ela abala. Porque qual é a argumentação? Você é pai, você ama teu filho. Você gostaria de ver teu filho queimando no fogo do inferno por toda a eternidade? Jamais. E aí ele fala, imagine Deus, você acha que Deus iria criar um ser humano para queimar ele por toda a eternidade no fogo do inferno? E aí você vê, é uma argumentação que faz as pessoas refletir e falar, é esse Deus que eu quero conhecer. Só que quando você vai pegar por dentro da palavra, né, o próprio Senhor Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, eles tiraram Cristo do evangelho. E por quê? As pessoas estão vivendo querem esse evangelho de um Deus que inclui todos. Esse dia entrou um rapaz que falou para mim, pastor, eu não sou melhor que um homossexual, eu não sou melhor que um drogado, eu não sou melhor do que um bêbado, eu não sou melhor do que um ladrão. Eu também cometo pecado. Olha, o sangue foi para salvar o espírito. E aí ele entrou, olha a teologia, só para a gente, depois eu vou trazer o fundamento. Aí ele trouxe assim, o sangue salvou o espírito das pessoas. Quando a Bíblia diz que nenhum adúltero entrará, nenhum prostituto, nenhum ladrão, nenhum afeminado entrará, ele fala do corpo que praticou, mas o espírito será salvo pela cruz de Cristo. Olha a teologia. E aí é muito simples entender, né? A Bíblia diz, Romanos 8:6 lá, que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Ou 8:8, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Deus Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Deus não quer ninguém obrigado. Então, eu tenho meus filhos na minha casa, eu crio meus filhos, eu amo meus filhos, eu dou educação para meus filhos. Mas pode ser que Deus guarde os meus filhos, que um deles disse, pai, eu vou embora.
e eu não quero mais voltar. Eu posso obrigá-lo a vir? Não, eu quero você comigo. Não, ele está consciente que ele quer ir para longe de mim. A mesma coisa é Deus. Quando você pega Romanos 1, você vai ver que Deus entregou os homens às suas paixões e concupiscências. Quando você pega 2 Tessalonicenses 2,9, você vai ver que Deus entregou o povo ao espírito do erro porque não quiseram acreditar na verdade. Para que sejam julgados pela verdade, por querer acreditar no erro. Então, assim, hoje, a questão teológica, e aí eu digo para todos que estudam, e é muito bom esse assunto, Erivaldo, a gente tocar aqui, por quê? Porque muitas vezes no afã de conhecer, em vez de a pessoa se aproximar, ela está se afastando. Verdade. Entendeu? Então eu digo, quer estudar a Bíblia, você precisa ter, primeiro, uma vida de oração, de jejum e meditação e estudo da palavra. Se você só estudar e não ler e não orar, você morre espiritualmente. E claro que muita gente diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Não tem nada a ver, porque lá diz que a lei mata. Só que ele precisa haver espiritualidade. Veja a palavra Apocalipse. Lá, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação, né? Ela já nos dá a entender o que é o Apocalipse. Carnal não tem revelação. Carnal não entende as coisas do Espírito. Uma coisa que o saudoso Antônio Gilberto dizia em um de seus livros, que o estudante, ele precisa sentir essa sede de que o Espírito Santo esteja com ele para que ele revele. Porque Paulo diz que o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, para contribuir com o raciocínio do senhor, é uma classe de estudantes de teologia que estão apenas se preocupando com a letra. Esse é o problema. Eu não sei se é por aí que o senhor está dizendo, mas é uma deficiência nesse aspecto de Espírito Santo, nesse contexto, que a pessoa ela é tão inteligente na letra, só que a letra deturpa. Se a gente não seguir na direção do Espírito Santo, e é isso que o Antônio Gilberto dizia, meu irmão, não adianta, você pode ler, você pode conhecer uma variedade de livros, mas você vai se perder, porque você necessita da direção do Espírito Santo. Não é isso, pastor? É isso. E aí, hoje, qual é o grande problema? Você prega, eu falo como pregador, eu prego há mais de 20 anos sobre a voz de Jesus. Existe igreja. Eu não tenho tanto esse tempão aí, não. Eu sou um neném, digamos assim. Mas imagine, né? Mais de 20 anos. Hoje, quando você prega uma mensagem sobre a voz de Jesus, você sente na igreja um desprezo por essa mensagem. É verdade. Porque não há espiritualidade para suportar uma mensagem dessa. Isso o senhor está completo de razão, porque eu prego sobre Apocalipse, prego sobre fundamentado na volta de Cristo, e você vê que o povo parece que está em outro mundo, outra coisa. O que ele está falando, hein? O que ele está dizendo? O que ele está citando? Não estou entendendo nada. Deficiência, pastor. E a deficiência, aí que você vê, você tocou num negócio que eu tenho falado há alguns dias. O anticristo vai ter um falso profeta que vai fazer maravilhas e sinais no meio do povo. Por quê? Porque a religião ela sempre esteve ligada à política. E hoje, eu digo sem medo de errar, a gente está vendo já no Brasil uma aproximação de um governo comunista com a igreja e muitos pastores estão se vendendo. A gente viu o próprio Otoni de Paulo exaltando o Bolsa Família, exaltando Minha Casa Minha Vida, exaltando os projetos sociais. Nós temos muitos autores na igreja hoje por causa do assistencialismo do governo do PT. Então, assim, e assim como o Otoni de Paulo, a gente tem, eu vou falar aqui, né, se tiver alguém... Eu acho que eu sei quem o senhor falar, porque eu já ia falar do senhor. O senhor não vai falar dele, não? Mas vamos lá, vai.
Quando você vê o Abner da Madureira chamando É o isso Papa aí. da cidade, e o Abner é o representante da OB evangélica, né? No nível Brasil, e ele está ligado a leis que envolvem, dentro da OB, a igreja evangélica. Aí, quando você vê uma igreja que só fala de terra, Deus vai te dar vitória, o milagre vai acontecer, você é o melhor de Deus, você é isso, você é aquilo, e não há espaço para arrependimento, você vê que quando a pessoa ouve Jesus vai voltar, eles não aceitam. E quando o anticristo surgir com o falso profeta, eles vão acreditar na mentira. Isso está na Bíblia, 2 Tessalonicenses 2,9. Deus vai os entregar ao espírito do erro. Só para os internautas entenderem aí, pastor, para se situarem, o Abner é aquele que teve com o Papa e disse vossa santidade, viu? Só para vocês lembrarem, viu? O Abner, irmão do Samuel Ferreira, filho do Manuel Ferreira, a família Ferreira e por aí vai. Entendeu? Só para vocês se pontuarem e situarem. Então, é um nível de afastamento. O que é? Afastamento da verdade. Então, assim, quando a gente fala de teologia, que o início foi a teologia reformada e atrapalhando. A teologia reformada, ele abriu esse precedente, que chegou né, René Kivitz, Caio Fábio, o Ricardo Goldin. Agora, o tá chegando nas assembleias também, viu, pastor? Vamos entrar no pentecostal. Hoje, tem a consciência cristã no carnaval, lá no Recife, no Nordeste. Vá lá ver quem está lá na consciência cristã. É só pastor assembleiano que não acredita mais no arrebatamento, que eu não uso o termo secreto, não existe arrebatamento secreto, né? Existe o arrebatamento para os salvos e os que vão ficar. O secreto é que se ninguém fosse ver, a igreja vai ver Jesus na glória e os que ficarem vão ver que os fiéis desapareceram. Agora, veja que, além dos pastores assembleianos estão se transformando, reformados com a capa pentecostal, existe o outro câncer que se instaurou na Igreja Assembleia de Deus, que é o neopentecostalismo. Culto de revelação, culto de campanha, e os cultos em alguns estados do Brasil, como Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mais lotado das igrejas da Assembleia de Deus, não é o culto de domingo, é o culto de campanha, porque o povo só vai para ser revelado e receber milagre. Que veio de uma raiz neopentecostal, que originou-se, né, a igreja brasileira é um reflexo da América. Tudo que existe na América existe no Brasil. Então, assim, você vê uma sequência. E quando você fala de assuntos como arrependimento de pecado, sem negar a si mesmo, você não entra no reino de Deus. Tomar a cruz e seguir a Jesus, porque eu, na minha visão, a sã doutrina é eu morrer por pecado todo dia. Essa é a sã doutrina. Eu amar mais o céu do que qualquer coisa aqui na terra, né? Até porque pastor, a gente precisa orar e jejuar todo dia, não? Não é assim que a Bíblia nos ensina? A teologia reformada não lê. Não. Deixa para lá, vai. Mas para que jejuar? Misericórdia, eu quero. Porque se eu sou uma vez salvo e os salvo para sempre, para que eu vou jejuar? Para que eu vou orar? Para que eu vou pedir perdão para Deus? Para que eu tenho que pedir perdão para o meu próximo, para minha esposa, dos erros que a gente faz no dia a dia para os meus filhos? Ué, para quê? Né? É uma questão que a gente precisava levantar, ué. Então, assim, o neopentecostalismo, ele é pior do que a Igreja Católica na indulgência. Isso já está num ramo. Por que é pior? Porque na indulgência, quando a gente estuda que gerou a Reforma Protestante, o Papa dava lá a carta selada, tinha um selo lá na carta que a pessoa era digna do céu. E na indulgência, as pessoas vendiam tudo e andavam com aquela carta dizendo: eu já comprei meu terreno no céu. Então, na indulgência, as pessoas queriam ir para o céu. E o sistema neopentecostal, que trouxe toda essa ramificação mística, culto de revelação,
culto de campanha, e sal, e rosa e tal, é tudo para que a pessoa ela dá dinheiro, dá oferta, faz voto. Não estou dizendo que não acontece, existe um monte de coisa no meio disso daí, que é a fé, né? Uma fé genuína e pura. A pessoa muitas vezes está ali com fé e confia, vai alcançar o milagre. Mas a maioria está sendo iludida. Por quê? Porque tudo que o povo faz não é mais para ir para o céu. Eles fazem pelo carro, eles fazem pela casa, eles fazem pelo... Só querem saber aqui da terra. Você está entendendo essa? E isso é por isso que hoje, irmão Ivaldo, eu falo assim, as pessoas não querem ir para o céu. Elas não querem ir para o céu. Elas querem a terra mais do que o céu. Olha a inversão de valores que a gente chegou. Você vê pelo o nível de pregação que nós temos hoje no Brasil, pastor, é motivacional, é carro, chega até a ser clichê, mas é a verdade o que nós estamos vendo. São pastores que pregam só o Antigo Testamento. Tem pastor que só prega Antigo Testamento, meu irmão. Jericó vamos ganhar Jericó, vamos lutar, vamos ultrapassar, é Mar Vermelho, é pão caindo do céu, é maná, e você não vê uma... Ué, que é isso? O evangelho não, mas o nível que nós estamos de pregações é muito baixo, pastor, muito baixo. E quando você vai para a escatologia, então, meu Deus do céu, você não tem uma referência. Eu sou de São Paulo aqui. São Paulo, olha, eu falo para o senhor, é complicado. São Paulo aqui é a terra das igrejas boas, né? Digamos assim. É a terra das igrejaças, né? É igreja bonita e tal, isso e tal, aquilo. E palavra, pastor, eu vou falar para o senhor, viu? Tá triste. Escatologia, eu vou falar para o senhor com toda sinceridade. Tem o quê? Tem uns 10 anos que eu não vejo um pastor pregar sobre a volta de Jesus. Não vejo. Aí Por Deus do céu. É claro que eu estou exagerando um pouquinho, mas olha, eu tô para ver uma pregação de alguém pregar sobre a volta de Jesus. Não vejo. A tendência de tudo isso, infelizmente, é piorar, né? Não é diminuir, é piorar. E quando a gente entra nessas questões escatológicas, a gente precisa entender, né? Para não caminhar para o fim. Já foi 1 hora, né? Depois nós marca outra live. Mas olha o que diz lá, né? Lucas 17, 26 ao 29. Veja que Jesus ele fala sobre duas visões. Ele fala dos dias de Ló e os dias de Noé. E ele diz, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Aí Jesus fala, como também da mesma maneira nos dias de Ló, comiam, aí veja bem, aqui vem a diferença. Comiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Então veja que nos dias de Noé, o povo estava numa distração. O que era? Eles, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Totalmente alheios ao juízo. A arca apontava para a destruição da terra. Nos dias de Ló é pior, porque comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E é aí que os escatólogos deturpam o texto aí, né? E o que acontece? Eu falo isso, tem gente que não acredita, mas Ló não queria sair de Sodoma. Está no texto. Ele não queria sair de Sodoma. Olha só. Gênesis 19, versículo 16. A Bíblia diz, os anjos apareceram, pega a tua família e vai embora. Olha o que diz lá. Ele
Olha, vamos ler o 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Agora, olha o que diz o verso 16, parte A. Ele, porém, demorava-se, porque ele não queria sair de Sodoma. E a gente vê, né? Não, mas se um anjo vier e aparecer e mostrar o caminho, o povo vai se converter. O anjo desceu e disse: sai daqui. Ele não quis sair porque ele estava agarrado a Sodoma. Qualquer semelhança. E é a realidade. É a realidade. O povo está amando viver nessa terra. É verdade, pastor. Se você perguntar para os crentes, você está se preparando para quê no futuro? Não, eu vou construir uma casa, vou fazer isso, vou viajar, vou fazer aquilo, vou fazer... Você vê que toda a preparação está ligada somente às coisas dessa terra. Aí a doutrina de Colossenses 3, né? Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Não que não devamos viver, comer, comprar, viver a vida, ser feliz, eu não estou dizendo isso. Agora, nada pode nos satisfazer mais do que a presença de Deus. Imagine um anjo batendo na tua porta e falar: sai daqui, porque eu vou destruir esse lugar. Eu ia sair correndo na hora, porque meu desejo é se encontrar com Deus. O que o povo quer? Não quer. E um dos pecados de Sodoma, que muita gente não fala, além da imoralidade sexual, existe a imoralidade, não vamos descartar, porque Judas foi muito claro sobre a imoralidade, o livro de Judas fala isso, do verso 6 a seguir. Mas... Enquanto o senhor procura aí, está no mesmo assunto, o senhor acredita que o anticristo pode ser um homossexual? Sim, Daniel 11:37, ele não terá prazer com mulheres. Pouca gente fala disso, né? Outra coisa. Eu costumo dizer nas palestras e ministrações que esse crescimento do homossexualismo é um sinal da volta de Jesus e aponta para o que o homem do pecado pode ser. Essa proliferação, digamos assim, né? Sim, e aí entra, né? O nome do anticristo: homem do pecado, filho da perdição, iníquo. Então, toda agenda progressista, ela é a agenda do anticristo. Ela prepara o mundo para o iníquo. Essa mudança comportamental. E você vê, ele vai se sentar no templo parecendo ser Deus, querendo ser adorado como um Deus. Quando você estuda sobre essa ideia ideológica, por exemplo, a criança nasce sem sexo. Qual é o único lugar que o sexo é neutro? As pessoas não param para imaginar. O único lugar que o sexo é neutro é no céu. Lá não se casa, Mateus 22:30. Os homens não se casam, não se dão em casamento. Nós seremos como os anjos. O que o anticristo quer? O espírito do anticristo está preparando a mentalidade da humanidade para trazer um paraíso à terra. E as pessoas não enxergam isso. E quando você pega Sodoma, por que o povo está agarrado em Sodoma? Nessa questão, agarrado na terra e não quer o céu. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E aí, eu não sei se você já reparou, por exemplo, você está num culto e fala: irmão, ore pelo seu irmão agora. As pessoas não conseguem orar pelo próximo. Dentro da igreja, a pessoa bloqueia. Se fosse para orar por mim, porque o evangelho é para mim e não para os outros. A procura pelo evangelho hoje não é pela face de Cristo, é pelas mãos, pelo que ele pode fazer. E se ele não faz, as pessoas saem frustradas. Por quê? Porque toda ligação está em ter, em possuir. Por que Ló não queria sair? Você sabia que Ló, os estudiosos dizem que Ló tinha 3.000 pastores em Sodoma. Ló, ele se assentava na porta. Ele era juiz, ele tinha autoridade em Sodoma.
A mulher de Ló era uma mulher da sociedade de Sodoma. É por isso que ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava ligado na riqueza e na prosperidade e nas coisas da terra. O que está acontecendo no nosso meio? Infelizmente, os dias de Noé e os dias de Ló estão semelhantes aos nossos dias. Verdade. O povo está totalmente distraído e agarrado na terra. Mas assim como Deus preservou a Noé e sua família, e Ló e as suas filhas, o Senhor vai preservar aqueles que permanecerem com o coração voltado à sua presença. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos finalizar aqui. Primeiro, agradecer a todos os irmãos. Eu sei que o senhor está na correria aí, tem muitos afazeres e nós aqui também, mas de antemão agradecer ao pastor Carlos Cardoso pela gentileza de nos receber aqui no Pregação de Verdade. Dizer que foi uma honra estarmos juntos. E você que não segue o pastor, siga lá nas redes sociais dele, canal do YouTube, né, pastor? Qual é o canal do YouTube, pastor? As redes sociais do senhor? Todas é PR Carlos Cardoso. Todas. Pronto. PR Carlos Cardoso é o famoso hashtag Apocalipse na veia. Deus abençoe. Pastor, obrigado. Gratidão a todos aí. E você que está vendo esse vídeo aí, compartilha ele aí, tá bom? Já segue o pastor. E, claro, segue o nosso perfil aí também. Estamos nas plataformas TikTok, YouTube e também aqui no Instagram. Tá bom, gente? Obrigado, pastor. Gratidão. E vamos remarcar outra aí, se Deus quiser. Vai ser um prazer receber o senhor de novo. Com certeza, em nome de Jesus.